Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube desse lugar e todo serelepe foi lá para visitá-lo. Quero ver o que tem nessa Casa dos Mil Espelhos. Chegando lá, saltitou feliz escada acima até a entrada daquela misteriosa casa. Olhou através da porta da entrada, com as suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, se deparou com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com a cauda balançando tão rapidamente quanto a dele, demonstrando alegria e felicidade. Aquele cachorrinho abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando ele saiu da casa, ele pensou consigo mesmo: que lugar maravilhoso! Eu voltarei sempre aqui. Vou voltar um montão de vezes. No mesmo vilarejo, outro pequeno cãozinho, que não era assim tão animadão quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Foi escalando lentamente as escadas, olhou desconfiado através da porta. Quando ele viu 1000 olhares desconfiados de cães que olhavam para ele, começou a rosnar. Mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Saiu em disparada daquela casa e pensou consigo mesmo: que lugar horrível! Nunca mais eu quero voltar aqui. Deu para entender ou não? A mesma casa. Um saiu encantado, quero voltar sempre aqui. Outro saiu horrorizado, amedrontado, nunca mais eu volto nesse lugar. Qual foi a diferença? É que, na verdade, o que eles viram foi o reflexo de si. 1000 espelhos. O cachorro que chegou com expectativa, com simpatia, recebeu em troca. Mas aquele que já chegou desconfiado, assustado, rosnou, mostrou os dentes e recebeu em troca aquilo que ele deu. E assim é a vida. Assim é a vida. E precisamos aprender com essa pequena historinha que muitas vezes o que nós recebemos é o reflexo daquilo que nós damos. Às vezes nós queremos receber sem oferecer. Às vezes nós queremos colher sem plantar. E aí que está o grande erro de muitas pessoas. Quanta gente assim, não é verdade? Talvez a pergunta que de vez em quando a gente precisa se fazer: será que o problema realmente está nos outros? É uma pergunta difícil da gente fazer, porque essa pergunta nos leva a gente olhar para nós, para a nossa vida. De vez em quando, filhos e filhas, a gente tem que parar para ter a coragem de olhar para o espelho, olhar para nós. Pera lá, será que o problema não sou eu? Você tem essa coragem de olhar como se você saísse de você e olhasse, tentasse te observar de fora? Quem é você, afinal? Aos olhos dos outros. Como os outros te veem? Será que o problema não está sendo você? Você que está colocando a culpa em todo mundo, você que arruma defeito para todo mundo, você que critica todo mundo.
Você que a sua casa parece que nada vai para frente, às vezes a coisa é um inferno. Será que o problema realmente está sendo os outros? Será que às vezes o problema não é a gente? Veja, essa história nos revela uma verdade que às vezes dói. O que às vezes está sendo refletido para nós é aquilo que nós estamos fazendo. É aquilo que nós estamos desejando, é aquilo que nós estamos manifestando, consciente ou inconscientemente, que às vezes você não está percebendo. Você não está percebendo as suas palavras, você não está percebendo as suas atitudes, você não está percebendo a sua indiferença, que vai machucando, que vai magoando, que vai afastando as pessoas. Será que não está na hora de começar, em vez de se fazer de vítima, de botar a culpa em Deus e o mundo, começar a olhar para você mesmo e perceber: há coisas que eu preciso mudar na minha vida. É aí que entra o Evangelho de hoje. Já ouviu o Evangelho de hoje? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele vai permanecer grão de trigo. Se ele morre, ele renasce. Dali, daquela morte, daquela podridão daquela semente na terra, nasce vida e gera muito fruto. Jesus diz com todas as letras: o grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Senão, ele vai viver o resto da vida sem viver aquilo que ele veio para ser, para morrer e para dar vida. Às vezes a gente precisa ter a coragem de matar algumas coisas dentro de nós, para que a gente comece a dar frutos. Os frutos pelos quais Deus nos enviou a esse mundo para a gente dar. Então, quantas vezes na nossa oração, na nossa reflexão, na nossa meditação, o que dentro de mim está me atrapalhando? O que dentro de mim eu preciso deixar morrer? O que tem me prejudicado? O que tem prejudicado o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor? E aí você começar a enfrentar isso. Você começar a buscar uma cura, uma libertação, uma superação. Porque não adianta ficar reclamando e encontrando culpados. Às vezes uma pessoa que está sempre ali naquele mesmo mau hábito, está sempre, às vezes, até naquele vício, está às vezes ali, né, naquele cigarro que não larga nunca. E às vezes são coisas que estão ali, né, a gente fica patinando naquilo, travando a nossa vida naquilo. Dei exemplos aqui, mas você pode... Cada um tem, vamos dizer assim, o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles, ou como vai dizer São Paulo, o seu espinho na carne. Então, não é para se condenar, se culpar, mas é para ter assim a força e a coragem para dizer: não, isso aqui eu vou ter que vencer isso aqui. Em nome de Jesus, o Senhor vai me ajudar. E eu vou começar. Eu vou dar o passo. Pense nisso. E que esta reflexão te ajude a deixar morrer tudo aquilo que está te matando, que está matando as pessoas ao seu redor, porque somente quando isso acontecer, vida em abundância, frutos serão colhidos com a graça de Deus. Amém?